Tudo Oi, boa bem? noite, tudo? E aí, Que delícia estar aqui, obrigado pelo convite, em primeiro lugar, estou muito feliz. eu é que agradeço por você ter aceito o convite e ter aí cedido o seu tempo aqui pra gente durante essa horinha de hoje, Scott. Obrigada Im- mesmo. Imagina, eu fico assim muito lisonjeado assim, de ter sido convidado, porque eu vi quantas pessoas importantes, quantas pessoas que têm uma relevância tão grande, né, no mercado de festas, que você fez o convite para conversar e fico muito feliz com o convite e saber que, né, essa iniciativa de ter me chamado é porque acredito eu que para vocês eu deva ter um conteúdo importante, né, interessante para passar. Com certeza, não tenha dúvida disso. E você sabe que para eu escolher essas pessoas, para eu fazer esse convite, é claro que tem uma admiração e da minha parte, mas saiba que o seu nome foi citado várias vezes por outras pessoas que nos seguem mutualmente. Então, eu coloquei uma caixinha aqui de pergunta alguns dias atrás em Stories, falando assim: olha, eu quero começar uma maratona de lives com convidados super especiais. Quem vocês gostariam Aham. de ver aqui no Marketing para Festeiras? E você foi citado várias vezes, acredite nisso. Ah, Então, que não bom. somente eu admiro o teu trabalho, e você sabe disso, eu já tive a oportunidade de te falar isso pessoalmente, mas também tem muita gente aqui super querida e que também adora e admira seu trabalho, tá? Então, na Ah, verdade, é que um bom. conjunto aí. São várias pessoas, não sou só eu, não, que quis ter você aqui hoje. Então, super obrigada por estar aqui. Imagina. O meu objetivo, Scott, com essas lives, é a gente bater um papo. Não é uma Uhum. entrevista, não é nada formal, com um monte de perguntas, nem nada. Eu coloquei alguns pontos aqui só para ir guiando nosso papo, mas é que eu quero que seja mesmo um momento de descontração, que a gente Aham. converse sobre esse mercado de festas, que as pessoas possam interagir com a gente, fazer mais perguntas para nós, tá? É isso aí, Então, vamos lá. é essa a nossa intenção. E eu também tenho uma outra intenção. Achei até interessante, porque agora teve uma pessoa num post meu, citou você como um dos profissionais mais admirados do mercado e tal. E aí você respondeu, obrigada pelo carinho, e a pessoa respondeu na sequência assim: não acredito que você me respondeu, né? Ela super feliz que você respondeu o comentário dela. Aham. Eu acho que a intenção dessas lives também é desmistificar um pouco, sabe? Porque às vezes a gente É, admira alguns profissionais, como você, que cresceu muito rápido nesse mercado, mas que cresceu fruto, esse crescimento é fruto de muito trabalho, de muito esforço, e que é sim. gente como a gente, que rala, que trabalha, que vira madrugada, e não alguém inacessível, né? E você, desde que eu comecei a frequentar os eventos, feiras, os eventos de decoração e tal, você sempre foi uma das pessoas mais acessíveis que eu encontrei pelo meu caminho, né? Então, também por isso eu te admiro, pela sua generosidade, pelo seu carinho com as pessoas que vão até você, por você não deixar de responder nenhum comentário em posts. Enfim, então realmente é muito legal ter você aqui, até para a gente mostrar que nesse mercado de glamour a gente tem muito pouco e que é muito trabalho mesmo, né? Eu procuro também sempre mostrar isso no meu dia a dia, né? Em algumas publicações, alguns stories, eu mostro essa nossa realidade, né, Vivi? Que Uhum, não existe tanto glamour quanto as pessoas colocam, né? Existe sim uhum, muito trabalho, muita dedicação, muito cansaço, né? uhum. Em primeiro lugar, queria agradecer que estou vendo aqui embaixo alguns comentários aqui, o pessoal mandando várias mensagens carinhosas. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, fico muito feliz. Então, assim, eu acredito, Vivi, que assim, hoje esse reconhecimento que eu tenho, assim, que eu percebo das pessoas, é fruto realmente de muito trabalho, sabe? Não é Uhum, um posicionamento meu, ou, por exemplo, de algum momento eu ter definido uma meta em ser famoso, em ser conhecido, em ser popular. Não, isso foi acontecendo de uma forma muito orgânica para mim, sabe? Eu trabalho já há quase 9 anos no mercado de festas, né? Comecei decorando festas há mais ou menos 9 anos, foi em 2011, mais ou menos, um pouco antes, assim. Eu comecei uhum, trabalhando para outras empresas, né? Comecei como montador de festa para outras empresas
E aí percebi uma oportunidade de negócio, né? Para quem não sabe, eu sou daqui de Florianópolis, né, de Santa Catarina. Uhum. E o mercado aqui na época apresentava ainda coisas muito antigas, né? Aquelas decorações bem tradicionais, com um painel pintado, com os bonecos de isopor, com um babado em volta Uhum. da mesa. Então era esse o tipo de decoração que eu montava, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu percebi a oportunidade que eu tinha de iniciar o meu próprio negócio e apresentar um produto diferente, né? E também, não só o produto, mas o serviço em si, Uhum. diferente, né? Então, eu acredito que os grandes Uhum. sucessos, eles acontecem de pessoas que percebem uma oportunidade, né? E tornam esse negócio novo um sucesso, Uhum. né? Porque quando a gente é só mais um no meio da multidão, eu, pelo menos na minha opinião, é um pouco mais difícil de a gente conseguir, né, se destacar, de conseguir uma relevância. Então, a gente precisa estar sempre à Uhum. frente, né? Sempre apresentando um material novo, de Com certeza. qualidade, né, com conteúdo. E isso foi acontecendo para mim de uma forma muito orgânica, assim. Eu digo assim que eu tenho, né, 8, quase 9 anos de festas, mas de uns 4 anos para cá que eu tenho assim percebido esse aumento na minha popularidade, que as pessoas, que o meu trabalho tem se tornado referência. Eu tenho meu canal no YouTube também, além de ser decorador, né? Eu comecei com o meu canal no YouTube e acho que foi um dos primeiros passos assim que eu dei nesse caminho assim em ser referência, né? Em as pessoas me Uhum. verem como alguém que apresentava um conteúdo de referencial. Fazem já uns 2 anos, uns quase 3 anos. Já vão fazer 3 anos já que eu tenho um canal no YouTube. E Uhum. todo mês, né, eu apresento uma produção exclusiva para o canal, né, mostrando ideias novas. E isso começou a despertar muito a vontade nas pessoas de conhecer meu trabalho, de acompanhar. E aí foi aumentando o público nas redes sociais. E aí começaram os pedidos de curso. E aí hoje eu me vejo numa situação totalmente diferente do que quando eu comecei, né? Hoje, Uhum. além de decorador, eu, né, sou youtuber, eu tenho também essa minha carreira de cursos, que eu comecei também há 2 anos atrás. Então, hoje eu ministro cursos, palestras, workshops, e tem sido um tempo muito bacana para mim, tem sido uma experiência muito positiva. Que bom. E eu ia perguntar, você já falou da sua trajetória, como empreendedora, há quanto tempo? Então, eu até esqueci de Dono da sua falar, empresa. então, eu sou formado em administração de empresas, né, pela Universidade Uhum. Municipal aqui de São José, e também sou Uhum. pós-graduado em administração de empresas. Então, eu Uhum. sempre tive essa vontade de empreender, né? Isso sempre teve Uhum. comigo desde muito jovem. Eu comecei a Uhum. trabalhar realmente no mercado, assim, em empresas com 15, 16 anos de idade. Então, comecei muito cedo, né? Comecei Uhum. como menor aprendiz, e aí depois eu virei estagiário, trabalhei em algumas empresas grandes, como a Renner, que é uma empresa, né, grande, então tive Uhum. contato com uma multinacional. Uhum. Depois também trabalhei na Hering, também, que é uma empresa grande, né, que tem um Uhum. modelo de trabalho muito bacana. Então, Uhum. tudo isso fez eu desenvolver esse meu perfil, né, de perceber como que funciona a gestão de uma empresa grande. E essas empresas que eu trabalhei eram, para mim, a minha referência, né, que era o que eu tinha de Uhum. experiência. Então, Uhum. eu sempre tive o cuidado de gerir o meu negócio, pensando ele um dia em ser um negócio tão grande quanto dessas empresas, entende? E é algo que eu Uhum. tenho muito firme essa ideia na minha cabeça, assim, de que a gente sempre deve pontuar algumas empresas grandes que a gente se identifica, sabe? Empresas que a gente admira e traçar como nossos objetivos seguir os mesmos caminhos dessas empresas, ou pelo menos os mesmos passos, assim, sabe? Eu acho Uhum. que a gente consegue ir muito além, assim. Eu acho que quanto mais alto a gente pensa, mais alto a gente consegue chegar, sabe? Com certeza, com certeza. E hoje você, além de muito trabalho, enfim, eu vejo o teu trabalho, a sua qualidade criativa, e o resultado que ela apresenta, você como um grande expoente da decoração no momento, né? Eu vejo você como um dos novos nomes, digamos assim, da decoração, principalmente voltado para o universo infantil. E eu queria te perguntar qual que é a sua
inspiração, como é que você constrói o seu repertório criativo, porque a gente vê que você sempre está trazendo algum elemento novo, alguma coisa na altura, na disposição. Eu acompanhei teu workshop lá na feira agora, então você mostra sempre essa tentativa de estar mudando, mudar uma peça, porque isso muda todo o resultado como um todo, a preocupação do local do balão, enfim. Então eu queria que você contasse um pouco como que é teu processo criativo, do que você se alimenta para você criar seus projetos. Então, Vivi, eu acho que você falou uma coisa muito importante, assim, essa questão ali do workshop lá que eu comentei em a gente ousar, em a gente sair da nossa zona de conforto, para mim é muito claro, assim, que o meu trabalho começou a se diferenciar e começou a ter um destaque diferente a partir do momento que eu comecei a sair da minha zona de conforto, entende? Uhum. Onde a gente começa a testar coisas diferentes, sabe? Então, assim, o processo criativo, pelo menos para mim, funciona muito colocando coisas que eu nunca pensei em misturar, em coisas que eu nunca pensei em colocar, sabe? Na dúvida, eu prefiro fazer, entende? Do que não Uhum. fazer. Muitas pessoas são mais contidas, né? Ai, Sim, não, mas será que vai ficar legal? Se não tentar, a gente não vai saber, nunca. né? Então, isso é um grande princípio meu, assim, como decorador. Eu procuro pensar em outras possibilidades, assim, sabe? Em possibilidades diferentes. E, inclusive, em mistura de peças, eu vejo que as pessoas se preocupam demais. Poxa, mas eu posso misturar tal tipo de peça com outro tal tipo? Olha, gente, eu falo para vocês, eu não tenho critério algum para separar peças, assim, sabe? De distinguir, ah, não, isso não pode misturar com isso. Quem disse que não? Sabe, Uhum. pode sim. A gente pode achar uma forma, inclusive, de misturar o rústico com o moderno, sabe? O Uhum. colorido com o neutro, sabe? O geométrico com o redondo, enfim. Trabalhar coisas diferentes, né? E eu acho que nesse momento a gente consegue perceber novas possibilidades, né? Novas oportunidades. Então, Uhum. que esse processo melhorou muito para mim, foi muito mais claro a partir do momento que eu criei meu canal no YouTube. Porque o que, que acontece? Que é algo que eu gostaria de compartilhar com as pessoas. Nós somos decoradores da vida real, né? Que a gente atende cliente, que a gente faz a festa realmente para a mãe, né? Para a família. A gente precisa se moldar ao gosto da mãe, ao gosto do pai, enfim, ao gosto da criança. Então, a gente, Uhum. na minha opinião, pelo menos, a gente tem sim uma certa limitação, né? Na nossa criação. Claro, a gente precisa mesclar a nossa parte Uhum. criativa como decorador, as nossas vontades, né? Os nossos desejos e os desejos da mãe. Então, nem Uhum. sempre Claro. tudo que a gente gostaria de fazer, a gente vai de fato conseguir fazer. Porque às vezes nem todas as mães estão aptas, né, ou estão dispostas a que a gente aplique uma ideia diferente, uma ideia mais inovadora na festa. Muitas mães ficam Uhum. com receio, ficam, né, um pouco receosas e não preferem ir mais pelo mais comum, pelo mais tradicional. Então, Que as é o que minhas elas conhecem também, né? O que elas têm como referência. Sim, então assim, o canal no YouTube me deu uma liberdade muito grande de criação, porque eu não tinha nenhum cliente por trás. Era eu ali, era eu em 100% Juventino colocando a minha essência ali, né? Então, Uhum. não tinha ninguém me barrando, dizendo, ai não, mas eu acho que eu não vou gostar disso, ou não, ah não, prefiro que tu faça tal coisa. Não, eu coloco ali a minha O que identidade ali você naquela quiser. produção, né? Então, o Uhum. que eu vejo também fica de oportunidade para as pessoas que estão começando, que é o que eu digo para as pessoas que ainda, né, não têm portfólio, montem o portfólio de vocês, né? Mas façam, Uhum. não esperem que apareça uma festa de verdade para que vocês possam montar uma decoração ou desenvolver um projeto. Criem vocês, né? Pensem em formas de fazer com que isso não seja caro, que você não precisa fazer um investimento tão alto, porque assim, ó, eu te digo, Vivi, as minhas produções mais criativas elas são de longe assim as mais baratas, entende? Elas não têm nenhuma Uhum. relação com preço, entende? Uhum. Criatividade não quer dizer que você precisa investir dinheiro nisso, sabe? Uhum. Criatividade tem a ver com você saber usar a sua mente, saber utilizar suas ideias, pensar em coisas novas, sabe? Transformar o papel. Eu acho que é super bacana de a gente comentar aqui que eu amo ela de paixão, que ela sempre foi uma das grandes referências para mim, a minha amiga Ju Françoso, que é uma das Uhum. grandes decoradoras de festa infantil do país. E Uhum. vejo, assim, inclusive na postagem ali que você fez ali sobre quem é referência, a maioria das pessoas comenta o nome dela e é impossível não Uhum. comentar. A Ju Uhum. Françoso hoje ela tem um trabalho muito direcionado a isso, a vestir o simples de uma forma que fique bonito, criativo, né, e atraente, Uhum. né, moderno.
Então, realmente, isso é o que eu defendo também. É outra profissional que eu acompanho muito, que eu sou um grande fã, é a Lívia Martins. E eu tive o Uhum. prazer De também de fazer um Maranhão. curso com ela. E ela também traz essa abordagem de que a gente não precisa, não existe a relação de, para eu apresentar algo bacana e criativo, eu preciso investir muito dinheiro. Não, não tem nada a ver com Uhum. isso. A gente consegue sim fazer algo muito bacana gastando pouco e usando a criatividade. E a gente É. consegue obter resultados bacanas estimulando a nossa criatividade ou usando. É dessa forma, Uhum. começa a misturar as coisas, começa a misturar isso com aquilo, começa a pensar em possibilidade de transformar o que já se tem. Eu vou dar mais um exemplo. Por exemplo, o Carlos, que faz os personalizados, que é um grande parceiro meu, que faz os personalizados das minhas Uhum. festas, eu Que vejo vai também ser que ele usa muito essa vai forma participar de aqui em breve, inclusive. eu acho que ele vai gostar bastante. De transformar coisas simples, por exemplo, muitas vezes, se ele não tem um item, vamos supor, ele quer, por exemplo, uma girafa para colocar em cima de um personalizado. Ele não consegue? Nossa, ele dá um jeito de fazer de papel, ele compra um de plástico e pinta, sabe aqueles de plástico baratinhos que compra em saquinho de balão surpresa? Sabe, Uhum. compra um spray, pinta, bota um lacinho, faz um chapeuzinho, sabe, aplica uns pompons, sabe, já faz uma girafa bonita, estilosa, colorida, sabe? Então é isso, Uhum. assim, eu acho que as pessoas precisam sair da zona de conforto e começar a ousar mais. Uhum. Perfeito. Teve uma live que eu fiz aqui esse ano ainda, e eu falei só sobre criatividade, e eu usei até um livro como referência, que é aquele A Grande Magia, que eles defendem a ideia de que criatividade, na verdade, você tem que estar aberto para ela. Mas por quê? Quando a criatividade te encontra, você tem que estar em movimento, você tem que estar testando, você tem que estar trabalhando, porque daí a Sim, criatividade ela vai surgindo, né? tem. Que daí a criatividade não é o que você precisa para ser criativo, e sim ser criativo com aquilo que você tem em mãos, né? A Ju Françoso, com spray na mão e folha seca, ela faz coisas É, maravilhosas acontecerem. E são com sim. elementos muito simples e muito baratos, mas que daí, usando a criatividade, ela dá um efeito, inclusive que é só dela, né? Parece que ninguém mais É. vai conseguir fazer com spray e folhas secas o trabalho que ela consegue realizar. Ela consegue O que eu impregnar vejo, no assim, que trabalho ela dela um conseguiu estilo fazer muito através das forte. folhagens foi apresentar, mostrar ali naquilo a identidade dela, né? Que é isso que eu Uhum, faço também no meu trabalho. Eu procuro formas de aplicar e de mostrar para as pessoas a minha identidade naquilo ali. E mostrar que eu uhum, coloquei a mão naquilo ali. Né? Então, por exemplo, uhum, agora a última vez que eu fui para São Paulo, que eu participei lá da feira da AB Casa, Natal e Festas, uhum, eu fiquei hospedado lá na casa da Ju. Então, eu acompanhei de perto, né, o processo dela de preparação dos cenários ali que ela preparou lá para Expo Festas e Parques, para a AB uhum, Casa também. Então, assim, existe muita dedicação em cima, né? É outra coisa que eu acho que é super importante de a gente colocar aqui. Não existe resultado, ou, por exemplo, ter resultados melhores sem dedicação, né? uhum, Para mim, isso é uma via que a gente precisa entender. Ah, uhum, quando eu quero que um projeto fique bacana, que eu tenha uma festa com resultado legal, eu preciso obrigatoriamente dedicar o meu tempo para isso. Né? Eu preciso uhum, realmente parar, me dedicar, pensar naquilo, pensar nas possibilidades, visualizar o que eu vou fazer de alguma forma, sabe? Colocar na minha frente os materiais e ver o que, que combina, o que, que não, sabe? Então, porque se eu não faço isso, se eu não tenho um planejamento, né? Se eu não penso nas possibilidades que eu posso fazer para aquele projeto, eu vou chegar na véspera, vou simplesmente separar o que eu tenho de mais prático, de mais rápido, vou dar uma olhada, ver o que está acessível ali para mim e vou montar exatamente da forma que eu sempre fiz e não vou ter planejado nada, não vou ter tempo de criar nada, de desenvolver nada diferente. E aí a gente vai continuar fazendo sempre a mesma coisa. Inclusive, essa questão de uhum. sempre fazer a mesma coisa, eu acho que é bacana eu falar também de uma coisa que acontece comigo, que eu acho muito estranho que acontece comigo, mas que eu acho legal. Já vou explicar o porquê. É, Durante o ano, eu tenho algumas fases em que eu me percebo. Peraí. Em que eu me percebo, por exemplo, na minha zona de conforto. Então, a gente vive se oscilando, né? O nosso processo Uhum, criativo. Então, quando chega um determinado momento em que eu começo a analisar, eu faço muita análise das minhas produções. Quando eu faço uma festa, eu olho,
eu vejo o que eu poderia ter melhorado, o que não. E quando eu percebo que eu fiz, de repente, umas 2, 3 festas e que eu não vejo um grau de criatividade ou de inovação suficientes para mim, eu me caio em uma situação muito desesperadora, eu me sinto muito agoniado, sabe? Fico triste. É como se fosse tipo, uma mini depressão, assim, sabe? Comigo. E digo, eu preciso, a qualquer custo, de qualquer forma, desenvolver algo que seja diferente. Porque eu já Uhum, estou caindo novamente na mesmice. Entende? uhum, Porque a gente cria até com a gente mesmo um ciclo vicioso. Né? sim. Vamos supor, eu, Juventino, desenvolvi, por exemplo, algumas coisas inovadoras. Só que a partir do momento que eu começo a utilizar 5, 10 vezes aquela coisa que no início era inovadora, ela deixa de ser Deixa de inovadora no ser. tempo. Eu tenho que Uhum, desenvolver outras coisas. E esse processo uhum, realmente é um processo muito internalizado, é algo que a gente precisa sentar, é uma coisa muito difícil de explicar para vocês. Mas eu não acho que seja um processo ruim. Eu acho que uhum, o momento que a gente não perceber e que a gente precisa melhorar é porque alguma coisa de errado está acontecendo. Eu acho que sempre é uhum. muito positivo a gente perceber e identificar que a gente precisa melhorar. Uhum, perfeito. E exercitar isso com frequência, né? Essa coisa de não querer, de não se permitir cair na mesmice, é o que faz você se diferenciar no mercado e não ser comparado com o que está se fazendo por aí, porque você está sempre à frente de você mesmo, né? Isso é muito Sim, legal, de você não depender de outras inspirações, de outras referências, e você se tornar a sua própria referência e fazendo algo sim. diferente de você mesmo. Isso é muito legal e isso a gente está vendo que funciona, porque você está se destacando no mercado, né? Foi o que você E uma falou, de coisa que é 3 muito anos. importante falar também, Vivi, é a questão assim, eu, por exemplo, Juventino, né? Depois de trabalhando durante esses anos com festa, eu consigo perceber que o profissional, ele é 50% do resultado do nosso trabalho. Os outros Uhum, 50% somos nós, pessoas, como seres humanos, entende? Então, uhum, assim, a gente precisa ter o nosso equilíbrio como ser humano. Então, assim, a partir uhum, vamos supor, eu digo isso, por exemplo, para uma decoradora, né? Que a gente sabe que a maioria ainda das pessoas que trabalham com festa são mulheres, né? Então, eu uhum, vejo sim, muitas mães, por exemplo, que elas são donas de casa, esposas, mães, empresárias, elas são milhares de coisas ao mesmo tempo, né? uhum, E elas precisam, em primeiro lugar, ter um equilíbrio emocional, físico delas mesmas para poder sim, fazer com que o trabalho profissional também seja positivo. Né? Então, o que, sim, que eu percebo? Eu passei por esse processo também, teve muitos momentos que eu percebi, poxa, eu estou esquecendo de cuidar do Juventino pessoa, sabe? Então, assim, é uhum, muito importante que a gente também nunca se esqueça disso. Porque, uhum, vou falar assim, vamos supor, uma decoradora que é mãe, que é esposa, e ela não tá com, sabe, não tá nada bem em casa, ela tá brigando com o marido, ela, sabe, tá com aqueles conflitos com os filhos, aquela confusão. Para mim é muito claro em que ela não vai conseguir se desenvolver tão bem quanto ela gostaria profissionalmente, sabe? Ela não vai conseguir uhum, fazer com que o negócio dela flua uhum, com maestria. Entende? Então a gente uhum, precisa também cuidar de nós mesmos, sabe? Cuidar do nosso sim, interior, buscar o nosso equilíbrio, o nosso descanso, a nossa paz, né? Entender que nós uhum, temos também limites. uhum, Inclusive, eu, Vivi, quando comecei, eu já fui a pessoa que fazia a decoração, que fazia o bolo, que fazia o docinho, que fazia o personalizado e que inclusive era o garçom da festa. E aí tudo. eu percebi que chegou um momento em que a gente não consegue abraçar tudo. Porque quando a Uhum, gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou assumir várias funções, a gente acaba que por não fazer nenhuma delas direito, é sabe? Então a verdade. gente precisa ter um olhar clínico, perceber qual é a nossa função, é, sabe qual é a nossa atividade principal, o que realmente a gente quer, qual é o nosso maior objetivo e colocar ele como produto principal, entende? Então chegou um Uhum, momento em que eu percebi que se eu continuasse fazendo a decoração, fazendo bolo, fazendo docinho, fazendo personalizado, sendo o meu designer que fazia arte de painel, convite, e ainda sendo mais o garçom, a pessoa que monta, que desmonta, que carrega o carro, que descarrega, eu não ia dar conta. Eu ia acabar uhum, doente, sabe? Eu ia acabar sim. estressado. Então, é isso. Chegou um momento em que eu decidi. Eu vou ser o Juventino decorador, empresário, que vou cuidar dos meus projetos de festa, que vou fazer o que eu faço com excelência, sabe? E a partir desse Uhum. momento as coisas começaram a fluir de uma forma muito diferente.
Uhum, muito legal. Fizeram uma pergunta aqui. Você usa projeto digital para suas festas? E quantas festas você faz em média por mês? Então, bom, primeiro sobre os projetos digitais. Eu não utilizo, assim, especificamente projetos digitais. O que eu utilizo é uma visão 3D da parte de comunicação visual, da parte de plotagem. Por exemplo, eu tenho Uhum, um sim. designer que faz as artes para mim, que é o Gustavo Fagiani, que é um excelente profissional, que já está comigo há Uhum, alguns anos. E uhum, ele desenvolve, por exemplo, as minhas artes de painel, de chão, de plotagem de mesa, de cilindro. Então, toda essa parte de comunicação visual, ele faz um projeto 3D e me envia, né, para uhum. que eu consiga visualizar, para ver se realmente é esse efeito que eu quero, né, para o meu Certo. projeto. Porém, esse projeto ele não inclui a montagem da mesa com bolo, com arranjo, com peça, né, porque tem algumas Uhum. pessoas, alguns profissionais que trabalham com esse tipo de projeto, né, que Sim, colocam a simulação com balão, com flor, com sim, bolo, né, tudo. e com as peças. Uhum, E eu não trabalho dessa forma, com mobiliário também não. Então eu só trabalho mesmo com a parte de comunicação visual, a parte de identidade gráfica ali, para que me facilite a uhum. visualização se o meu projeto está mais ou menos de acordo com o que eu imagino ou não. Certo. E Em quantas relação à festas hoje você quantidade de faz por mês? festas, então, Vivi, assim, quando eu comecei eu não tinha festas na proporção das festas que eu faço hoje, né? Eram festas mais Claro. simples. Então, por exemplo, Uhum, eu já cheguei a fazer, por exemplo, em torno de 8 festas no final de semana. Por exemplo, umas 5 festas uhum, no sábado e umas 3 no domingo, né? Mas eram festas uhum, menores, eram festas mais práticas de fazer a montagem, montagens mais rápidas. uhum, Hoje, depende muito da proporção da festa. Mas na uhum. proporção média assim, do que eu trabalho, geralmente eu costumo trabalhar no sábado com umas 2 festas, no máximo 3, porque eu não pego mais que 3 festas no sábado, porque é loucura. Então, assim, Uhum, 2 festas para mim é o meu limite, sabe? Para que eu consiga uhum, trabalhar bem. Por exemplo, certo. sábado agora passado eu fiz uma festa de sonho encantado, que foi do Filtro dos Sonhos, e eu Ficou fiz linda. uma da Viagem do Bita. Então eram 2 projetos especiais, eram 2 festas que precisavam muito da minha atenção, sabe? Festas com muitos Uhum, detalhes. Então uma delas eu consegui adiantar na sexta-feira e a outra eu fiz no sábado e finalizei a outra que eu tinha adiantado na sexta. Então eu uhum, tenho feito assim em média. E no domingo, geralmente eu pego mais uma festa, também no máximo 2. O domingo geralmente é um pouco mais parado, então eu acabo pegando só uma festa. É o que eu tenho uhum. feito, basicamente. Então, 3 festas no final de semana. Então, no mês, vamos colocar que eu faço o quê? Umas Umas 12 20 festas festas. no máximo. No máximo, umas 20 festas, colocando mini tables, né? Essas produções Uhum. menores. Porque, Algumas coisas que além de eu acontecem. fazer as produções, a Scott Produções também trabalha com locação de material. Né? A gente Uhum. loca materiais também para as mães, para os decoradores. Então, a gente também tem esse trabalho, essa logística de estar entregando material. Muitas vezes, às vezes, eu vou em algum local para montar um painel, alguma coisa do tipo. Uhum, com certeza. E aí, eu queria aproveitar esse gancho que você falou da locação, que você falasse um pouquinho desse seu lado empreendedor. Porque hoje a Só vou Scott trocar a Produções mão tem aqui do uma. celular. Aqui. Fique tranquilo. Pode falar. Tem uma. Você é decorador, na sua empresa hoje, né? Presta serviços de decoração, de locação de peças, tem os cursos. Recentemente você inaugurou uma casa de festas aí Sim. em Florianópolis. Tem as palestras, os eventos que você participa e tal. E aí eu queria que você falasse desse seu lado empreendedor. No início você já falou que você sempre olha grandes empresas como referência, que é, né, uma forma de você olhar mais longe, de você olhar o seu próprio futuro, digamos assim. Mas eu queria que você falasse desse lado empreendedor para mostrar para as pessoas que estão aqui assistindo a gente que não é só decoração. Trabalhar com o universo de festas não se resume apenas à decoração e que tem outros caminhos que a gente pode trilhar simultaneamente ou não. Então, de falar de empreender com festa, que visão, qual que é o teu olhar para isso? Então, Vivi, assim, o que eu percebo é que a minha formação, né, que é a administração, que eu fiz a graduação e a pós-graduação, elas me ajudaram muito a tomar essas decisões, né, de Uhum, saber onde eu queria chegar, onde eu quero chegar. Então, eu sempre tive isso muito claro, até porque, assim, antes de eu ter a minha empresa de festas, eu sabia que eu queria ter um negócio, entende? Eu sim. sempre quis empreender. Né? Isso eu Uhum, percebo assim que é algo que veio de mim já desde criança, assim, esse lado, né, empreendedor.
Então, tem um livro, inclusive, que eu sempre indico nos meus cursos, que ele é O Mito do Empreendedor. É Uhum, uma bibliografia muito boa, né? As pessoas devem procurar, deixo de sugestão. E o que ele fala? Que, por exemplo, o livro, ele fala, não lembro o nome da pessoa, mas eu vou contar bem rapidamente. Ele fala o seguinte, por exemplo, tinha uma pessoa que era a Maria, vou chamar aqui de Maria, que ela fazia muito bem bolos, né? Ela fazia bolos e os uhum. bolos da Maria eram muito gostosos, eram uma delícia, todo mundo gostava. E aí todo mundo começou a falar, Maria, por que você não faz bolos para vender, né? Poxa, você é tão talento, né? Você faz com tanta excelência e tal. Uhum. E aí a Maria acabou de realmente ir né, de encontro com a sugestão dessas pessoas e montou o negócio dela, abriu uma confeitaria, enfim. E ela realmente começou a vender os bolos né, e todo mundo ficava muito satisfeito. Só que um tempo depois, a Maria acabou fechando as portas do negócio dela. E Hum. aí o livro explica o porquê. Ele explica a razão de pessoas muito talentosas fecharem os seus negócios. Né? Porque o que acontece? Fazer bem o que você faz não quer dizer que você vá conseguir gerir um negócio ou que você seja empreendedor. Né? Ser empreendedor é muito diferente do que ser decorador ou de fazer bem bolos ou de fazer bem personalizados ou docinhos. Né? Quando a gente tem um negócio, a gente assume várias outras funções, né? E várias outras responsabilidades. Né? De cuidar do Uhum. administrativo, de cuidar do financeiro, de gerir equipe, de fazer planejamentos. Então, envolve um universo de coisas. E nem De todo mundo atividades. que decide abrir um negócio tem esse perfil empreendedor. Né? Então, isso Sim. realmente é algo que precisa se desenvolver. Né? Por isso que eu digo que a minha graduação me ajudou bastante nisso, né? A saber Uhum. como gerir o meu negócio, saber como seria as responsabilidades que eu estava assumindo naquele momento. Uhum. E, e isso assim, então eu nunca quis ser somente um decorador, entende? Eu nunca quis Uhum. só decorar festas. Sempre Uhum. quis ser muito mais do que isso, mas eu não sabia o que seria mais. Hoje, para Uhum. mim, as coisas estão aparecendo. Entende? Então, Uhum. hoje, além de ser decorador, eu sou palestrante, né? Eu ministro cursos, eu sou proprietária de uma casa de festas, sabe? Então, tenho vários outros negócios surgindo, né? E tenho muita Uhum. vontade de crescer ainda mais, entende? E eu Uhum. percebo isso, por exemplo, até inclusive ele está aqui na live, acho, acompanhando, que é o Leandro da Mouse e Balões, que é o meu grande Ele parceiro de tá aqui. balões. Uhum. Ele é meu sócio na casa de festas, lá no Vila Festejar, e eu percebo Uhum. que o Leandro tem esse mesmo pensamento, sabe? Ele é uma Uhum. pessoa que ele tem uma vontade muito grande de crescer, sabe? Eu acho que Uhum. quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala diretamente em crescimento, né? A gente Sim. precisa ter muito claro o objetivo de crescer, né? Eu sempre percebi essa vontade nele de crescer, e aí surgiu essa oportunidade da casa de festas, e a gente juntou no mesmo momento, assim, falamos vamos, e a gente nem pensou muito. Sabe o que eu vejo também, Vivi, assim, de perfil de pessoas empreendedoras? Elas não têm muito medo de arriscar, sabe? Eu, pelo Uhum. menos, me percebo muito assim, eu não tenho medo em arriscar, sabe? Porque eu Uhum. acho que medo não é bom, sabe? Pelo menos a grande parte dele não é bom. Porque medo Uhum. inibe a gente das coisas. Medo, ele Uhum. bloqueia a gente, ele impede que Ele a te gente faça algumas paralisa, né? coisas. Exatamente. Então, eu tenho trabalhado isso muito comigo assim e tenho aberto a minha mente para várias outras coisas. Então, inclusive, a Uhum. casa de festas é só mais um dos negócios que eu quero que tenha surgido para mim. Eu quero que apareçam várias outras oportunidades, sabe? E todas as vezes que me aparecem oportunidades, eu nem hesito e concordo e aceito e corro atrás. A não ser que eu realmente esteja muito inseguro ou que eu, né, veja que é algo que não tenha tanta possibilidade de dar certo. Ou que Agora, às vezes quando a também não gente. é o momento, né? Que talvez sim, mas não agora. Sim, exatamente. Agora, assim, quando a gente. E outra coisa, pensamento positivo sempre ajuda, né? A Com gente certeza. assumir um novo desafio ou tomar uma decisão e se nós mesmos ficarmos falando, ai, mas eu não sei se vai dar certo, ai, meu Deus, mas eu tô com medo, pode ter certeza que o universo vai conspirar de acordo com o que você está falando. Então, assim, Não todas tenho as dúvidas vezes que disso. eu tive que tomar uma decisão, eu sempre tomei decisões, mas com pensamento muito positivo, sabe? Pensando, vai Uhum. dar certo, vou me dedicar, sabe? Com dedicação e com carinho, tudo vai fluir e vai dar certo. Com certeza. Compartilho muito até
A Débora comentou aqui, como diz a Vivi, se tá com medo, vai com medo mesmo. O medo, ele faz parte. A gente só não pode permitir que ele nos paralise, né? Tá com medo? Faz um plano de ação e começa, coloca o pé, né? Não precisa mergulhar, mas coloca o pé, vê a profundidade, vai entrando aos poucos e aí a coisa vai fluindo. E pensamento positivo, fazer visualização, acreditar que vai dar certo também, eu concordo com você que vai fazer muita diferença. Gostei muito que você falou da questão da formação e de que fazer bem o trabalho não é suficiente para ser um empreendedor de sucesso, né? Isso eu defendo muito aqui, que eu falo que se você quer ser confeiteira, não basta saber trabalhar com confeitaria. Você quer ser um bom decorador de sucesso? Não basta saber decorar. Vai muito além disso e a questão da capacitação, da formação é fundamental nesse processo. E a gente vê que isso fez muita diferença para você, né? Que é o que você está afirmando aí, né? Que isso fez uma muita coisa diferença que eu acho que é para você importante chegar onde falar você também chegou. nessa questão de a gente ousar, né, e de ser positivista, também tem a questão que você falou em a gente ser pé no chão, né? Uma coisa é a gente ser ousado nas decisões, né? E não a gente fazer as coisas no Ser escuro ou investir. irresponsável. Porque, por exemplo, nós assumimos a casa de festa. Então, né, nós tomamos a decisão de assumir a casa de festa, mas juntos nós assumimos um compromisso financeiro alto, né, uma responsabilidade Sim, financeira muito alta. Então, a gente precisa ter os pés no chão. Né? A gente, claro que gostaria sim. muito de investir dentro da casa, por exemplo, eu dentro da Scott Produções também, né? Eu amo acervo. Qual é o decorador que não quer investir em mobiliário novo, em painéis, em peças? Mas a gente precisa entender, né, em que posição que nós estamos, qual é a nossa realidade financeira e nunca trocar os pés pelas mãos, né? Com Então, certeza. também ir aos poucos também nunca é ruim, né? E se sentir seguro em tudo que se está fazendo, né? Então, por exemplo, quando eu vou para as feiras, né, lá é assim uma perdição, porque a gente chega lá e a gente tem vontade de sair comprando em todos os estandes, né? Mas eu tenho a clareza na minha cabeça de que eu não tenho condições financeiras de sair comprando e fazendo dívida em todos os estandes. Então eu Sim. analiso, eu, né, começo a pesar, eu começo a perceber o que é de mais interessante ali para mim, ou o que é mais potencial para mim, e decido algumas compras e compro o que naquele momento ali é mais viável para mim. Então, acho que é E que você importante acredita colocar também isso. que vai ter mais giro, né? Que você vai utilizar com mais frequência, ou que vai trazer algum tipo de diferencial para o seu trabalho. Então, tem que ser algo pensado e não Lógico. impulsivo, né? Sim, sim, com certeza. Sempre me perguntam aqui, e fizeram essa pergunta na caixinha que eu abri também para a tua live de hoje, que é o que a gente recomenda para quem está começando? Porque muita gente me manda WhatsApp, me manda direct, me perguntando assim, Vivi, com qual acervo eu começo? Com qual equipamento? O que eu tenho que comprar? Eu tenho que alugar um espaço? E eu falo, para tudo. Por enquanto, não compre nada. Né? Se capacite, desenvolva um estilo, desenvolva um portfólio, fotografa, venda a festa e depois você sai comprando. Mas Sim, compre depois que você já vendeu, porque só comprar, sem saber o que vai girar, sem saber ainda o seu estilo, sem saber ainda o que o teu mercado exige, quer, deseja no momento, é muito arriscado. E daí, por isso, a gente sim. vê também um grande desânimo de muita gente que começou a trabalhar e que não está dando conta, ou gente até abandonando o mercado justamente porque talvez não estabeleceu esse crescimento orgânico no negócio dele, né? Que é um Sim. passo de cada vez, mas é não parar, é continuar andando, mas também não precisa sair correndo sem preparo, sem estrutura e tudo mais. Sim, o meu acervo, todo o material que eu tenho dentro da Escola de Produções foi adquirido conforme eu fui precisando e eu fui fechando as peças, né? E eu ia tendo necessidade. Então, assim, nunca Sim. peguei e fui investindo em acervas escuras, sabe? Esperando vir uma demanda ou esperando ver se teria saído ou não, né? Então, Sim. realmente foi assim. A minha primeira festa que eu fechei, que foi uma festa de ursinho pool, eu fui até a loja, comprei as pelúcias na época e investi. E aí a minha segunda cliente que me procurou, eu cheguei para ela e fui todo esperançoso, feliz, né, que eu estava tendo o segundo contato e tal. Quando eu cheguei e perguntei para ela, falei: "Bom, e que tema que você pensou para sua festa?" Ela pegou e falou para mim: "Ursinho Poo". Era o único tema que eu tinha.
sabe? Então, assim, eu digo que foi uma Que das grandes sorte! sortes, assim, da minha carreira. E aí, Aham, naquele momento, eles já começaram a ter giro, né, o material. Mas eu sempre uhum, fiz assim. Eu sempre investi no meu acervo, e nos meus materiais, de acordo com a minha necessidade, sabe? Com o que eu ia precisando. Ah, fechei tal festa, então vou precisar disso. Eu comprava sabendo que eu iria precisar para aquela festa, sabe? Então eu sempre uhum, fiz dessa forma, nunca investi às uhum. escuras, assim. Perfeito. Eu recomendo quando me perguntam, eu sigo exatamente essa linha. Eu falo, comece pequeno e cresça organicamente. É o que eu defendo também. Muito, muito legal. Bom, Ó, o agora pessoal o está pessoal. perguntando aqui sobre o nome do livro. O nome do livro que eu falei é O Mito do Empreendedor. E o livro Tá? que E eu vocês falei é A conseguem Grande comprar com Magia. facilidade em livrarias, Livraria Saraiva, enfim. É, bem, bem tranquilo de achar. Os dois livros. Eu queria agora citar o fato da perda da sua conta do Instagram com quase 40 mil seguidores, era isso? Com quase 40 mil seguidores, isso mesmo. E que te pegou de surpresa e que a gente vê que isso está acontecendo com bastante gente, com mais frequência do que acontecia antigamente. E eu queria que você contasse um pouquinho para esse fato. Muita gente aqui ainda não sabe o que aconteceu, os motivos, quais são as providências, enfim, qual tem sido a sua tomada de decisão aí diante desse fato? Que te pegou de Então, assim, surpresa, eu Vivi, sei. foi uma surpresa muito grande e não foi uma surpresa agradável, foi muito desagradável, muito triste para mim, até porque a Uhum, página que eu perdi era uma página de muitos anos, né? Ela não era simplesmente uma página de Instagram, ela era o portfólio do meu trabalho, né? Então, uhum, todos os meus trabalhos de todos esses anos, eles eram o portfólio que os meus clientes acessavam para poder conhecer melhor o meu trabalho, né? Conhecer a minha identidade, o meu perfil, o meu estilo, né? Então, eu perdi a minha história, né, nesse Instagram, né? Junto com uhum. ele, eu perdi também anos da história da Scott Produções, né? Uhum. E Você não agora eu vou tinha falar backup dessas fotos, Scott? então, eu sempre compartilhava no Facebook. Então, no Facebook eu não perdi essas publicações. Então, hoje, Tá. quando algum Então, cliente aos me poucos, pede você alguma pode ir imagem de alguma resgatando festa, isso. sim, eu também penso, nesse caso eu não consiga recuperar aquela antiga conta, eu vou aos poucos, de repente, pegando, selecionando algumas festas que foram muito importantes para mim e ir postando, né, para que os clientes tenham Uhum, registrado aqui nesse feed agora essas festas, né? uhum. E o motivo do bloqueio do meu Instagram é porque assim, ele foi bloqueado, ele não foi deletado. Até onde eu Ele sei, existe ainda. até onde eu tenho conhecimento, existe sim a possibilidade de eu tentar recuperar essa conta, né? Mas ela Uhum, foi bloqueada por motivo de direitos autorais, porque eu fiz em janeiro desse ano, eu fiz uma festa da Lilica Repilica, que é uma personagem licenciada da Marisol, né, que é uma empresa de uhum. vestuário. Sim. E essa publicação, não sei de que forma, não sei se por intermédio de denúncia ou se foi diretamente pela empresa, pelo trademark da Marisol, eles Uhum, localizaram as publicações dessa festa e eles, em primeiro lugar, eles apagaram essas postagens, eles deletaram, né? Eu recebi uhum. um e-mail do Instagram, no dia anterior ao bloqueio, eu recebi um e-mail do Instagram comunicando que eles estavam A deletando exclusão. essas postagens, Uhum, que eram 3 fotos que eu tinha postado da festa. Uma do cenário uhum, inteiro, uma mais próxima e uma com alguns detalhes. uhum, Então, na minha, né, até então eu acreditava que estava resolvido, né? Quando eu recebi essa uhum, notificação da exclusão das postagens, eu achei que o assunto estava resolvido. Daí eu pensei, uhum, ok, apagaram, então sem problemas, né? Vou tomar cuidado a partir de agora. E aí continuei utilizando, o meu Instagram ainda continuou ativo por mais umas 24 horas, mais ou menos. E aí no dia uhum, seguinte eu estava utilizando, e aí no intervalo, assim, onde eu não estava utilizando o celular, quando eu fui pegar ele novamente, ele estava deslogado do Instagram e fui tentar acessar, e aí já me apareceu a mensagem de que o meu Instagram havia sido bloqueado por violação de direitos autorais. uhum. Então, isso mostra que realmente é uma situação real, né? Porque a gente escuta alguns comentários, eu já tinha escutado alguns comentários de algumas pessoas
que supostamente tinham perdido suas páginas, ou que tinham perdido conteúdo, ou que haviam sido penalizadas de alguma Hackeados. forma, né? Isso, Uhum, por postagens de personagens licenciados. Mas a uhum. gente nunca acha que a gente vai ser vítima, né? E É verdade. infelizmente eu fui vítima e acabei perdendo a página. Te confesso que assim, eu já tô com tanto carinho por essa página nova que as pessoas estão acompanhando, já tenho tanta coisa postada aqui que eu tô pensando se eu volto com a outra. Mas assim, eu acredito que existe a possibilidade. Uhum, As possibilidades eu verifiquei por pessoas que não trabalham diretamente no Instagram, mas acredito que são pessoas que trabalham na área de TI, que fazem trabalhos para o Instagram, são pessoas que têm contato, né, diretamente com a plataforma do Instagram, uhum, e informaram que existe sim a possibilidade de recuperar essa conta, porém mediante pagamento. Né? Então, e uhum. não é um valor baixo, é um valor alto, né, para que eu possa recuperar essa conta, até porque se trata E você de uma paga para violação de quem? direitos autorais. Esse dinheiro vai para o Instagram? Não, a princípio, É que o eu valor saiba, é dos pago para a honorários? pessoa que vai fazer essa recuperação. Tá, então, tá. Pelo que eu Então, os entendi, é honorários do como se advogado. funcionasse. Como eu entendi como se fosse um processo judicial, né? Onde vai se Certo. entrar com um recurso para que se desbloqueie a minha página do Instagram. Essa pessoa Entendi. que estaria recebendo esse valor, ela entraria com recurso com o Instagram para a recuperação da conta. Né? Mas assim, Perfeito. eles não garantem 100% essa recuperação. Eles dizem Uhum. que é possível. Porém, esse Tá. ser possível, né, depende da aprovação do Instagram ou não. Então, eu Uhum. também não sei se eu não cheguei a entrar diretamente em contato com a Marisol, né, com a empresa que fez o pedido de bloqueio. Então, Uhum. a minha vida é muito corrida aqui, né? A minha vida fazendo os projetos de festa, com cursos, com casa de festas. Então, assim, Uhum. mais no momento oportuno eu quero sentar com calma para resolver isso, até porque tem muito conteúdo importante para mim naquela outra página, né? E tinha o público também que me acompanhava lá, né? Quase 40 mil Sim, seguidores, né? sim. Então, já consegui, graças a Deus, recuperar uma parte desses seguidores já aqui nessa página. O pessoal, assim, mais Uhum. ativo, assim, que me acompanhava de forma mais ativa, já está acompanhando aqui também. Mas isso Uhum. serve de um grande alerta, né? Para todos nós, Uhum. né? Que trabalhamos com Sim, decoração, né? Ou enfim, que trabalhamos com artesanato, ou com bolo e com doce, que trabalhamos, né? Apresentando um personagem comercial, né? sim. Comercializando, né? Licenciado. A imagem deles, né? Para o nosso cliente. Uhum. O que eu percebo, Vivi, a minha sugestão, né? O que eu penso sobre isso. Uhum. O que eu deixaria aqui de sugestão, de repente, se eu fosse atrás. A gente tem já formalizado, por exemplo, o ECAD, né? Que hoje o ECAD Sim. é um imposto que a gente paga A sobre cada os direitos evento. autorais de músicas, né? Para Sim. execução de canções dos artistas, né? Então, o que quer dizer? Uhum. Que se a gente paga aquela taxa, né, aquele boleto, aquele imposto, a gente Pode tem o usar. direito de executar em determinado momento as músicas daqueles artistas, ou enfim. Então, isso a Uhum. gente não tem isso formatado para esse tipo de situação, né? Para a Uhum. utilização da imagem dos personagens nas festas infantis, né? Sim. E na minha Não opinião, tem, não isso existe essa formalização, né? exatamente. O que acontece, por exemplo, tem aqui a Drica, que está aqui na live também, da Lulu Celebrate. A Drica teve aqui em Floripa na semana passada, dando um curso de decoração. E o tema que ela montou foi da Galinha Pintadinha, que também é um personagem licenciado. Porém, o que Uhum. aconteceu? A Drica entrou em contato com a empresa que tem os direitos autorais da Galinha Pintadinha, os direitos de imagem, e solicitou autorização a eles. E eles Uhum. cederam essa autorização para ela. Então, a Sim, Drica fez a montagem da decoração correto. aqui no curso com a autorização do grupo que tem os direitos de imagem da Galinha Pintadinha. Sim. Porém, eu vejo que isso, de forma rotineira, é inviável. Né? Uhum. Imagina A cada cada festa que nós festa formos você pedir uma fazer, nós entrarmos em autorização. contato, aguardar, até porque a Drica, inclusive, tinha se programado para fazer esse projeto da Galinha Pintadinha num curso em Goiânia. E pela questão de demora na liberação dessa autorização, ela conseguiu fazer só aqui em Floripa. Então, para Uhum. nós que somos decoradores, que temos um prazo, temos uma data para fazer a festa, a gente não pode ficar à mercê de uma espera, de uma liberação das empresas que têm o direito de imagem.
né? Então, o Uhum. que eu imagino, né, o que eu deixaria de sugestão que nós, decoradores, poderíamos pensar em fazer é ir atrás de alguma forma de algum recolhimento de imposto ou de alguma forma que a gente recolhesse esse direito de uso da imagem dos personagens nas festas, né? Até porque, assim, Uhum. não são situações isoladas. Praticamente Não. 100% dos decoradores utilizam temas comerciais, utilizam a É, imagem de é. personagens e eu acredito que a maioria deles não utiliza com autorização, né? A maioria Uhum. deles seja sem Não, autorização. a gente conta nos dedos de uma mão quem é licenciado de grandes marcas, de grandes personagens, né? Você tem É, um eu lá que sei é que, por a exemplo, Adri a Andréa Farali, que é Guimarães, eu sei que licenciada ela tem Disney, né? autorização da É, Disney, né? mas assim, são A... muito poucos. E sabe por quê? As próprias marcas não encontraram ainda o modelo de legalização disso, né? Eu fiz uma live aqui com uma advogada convidada, onde a gente só falou de direitos autorais. Ela até me passou uma relação de mais de 50 escritórios aqui no Brasil que detêm direitos autorais de personagens prioritariamente infantis. Ela até nos passou a relação dos personagens que estão em domínio público, tipo Cinderela e outros temas, né? Que a gente pode trabalhar livremente. Ela deu até dicas de como que a gente pode conduzir esse processo, mas realmente, a cada festa que você fecha com uma mãe, não adianta também a gente falar não vou trabalhar nunca mais com licenciado, porque na verdade o trabalho do profissional de festas é realizar um desejo da mãe. Não cabe a nós Exatamente. decidir por isso ou não. Se fosse Eu uma conheço decisão nossa, seria profissionais de muito mais festas. fácil, né? Com certeza. Eu tenho até conheço profissionais de festas que abriram mão de trabalhar com temas licenciados por posicionamento, por princípios e tal. Mas dependendo do mercado que você está e da realidade das suas clientes, isso se torna inviável para você trabalhar no mercado. Então eu concordo que realmente o mercado precisa se organizar nesse sentido para legalizar, né? E uma outra dica, eu não sei qual foi a razão exatamente dessa festa da Lilica, mas segundo essa advogada que veio até fazer essa live com a gente aqui, ela comentou que se você utilizar personagens, por exemplo, as pelúcias originais e tal, tudo bem. O que você não pode é replicar a imagem do Sim, personagem reproduzir, né? em elementos, ou, por exemplo, no painel, ou nos personalizados, uma papelaria, enfim, sem autorização. Mas que se você Sim, utilizar as pelúcias originais, por exemplo, os bonecos originais, não há problema nenhum em sim. você realizar uma festa naquele tema. Eu acho que também é uma dica aí para quem está desesperado aí. É, Alguém disse inclusive, que eu me teve uma lembrei, de lenda da você falando LOL, agora, não eu foi me lenda. lembrei que tinha uma época que a Regina Festas, eles tinham, não sei se eles ainda têm, eles tinham uma seção no site deles que era específica para decoradores de festa, onde eles Sim, vendiam materiais, né, dos temas, sim, né, licenciados. Então, sim, eles vendiam painéis dos carros, sim. de Mickey, Minnie. Então, esses produtos eram comercializados já com a autorização do uso de imagem, né? Então não tinha Sim, nenhum sim. problema disso. É, inclusive, um curso que eu fiz alguns anos atrás de decoração com a Andréa Guimarães, ela falou isso. Ela falou: se vocês quiserem permanecer legais, usem as pelúcias originais. E a Regina Festas é a única no Brasil licenciada para produzir em escala os personagens da artigos de festas com os personagens da Disney. Ela falou: daí você pode adaptar dentro do seu projeto, e aí você, se a fonte da compra daquela forminha, daquela pelúcia e tal, ela for licenciada, ela tiver os direitos autorais, aí você pode usar. Então fica a dica para quem está desesperado aí com essa relação, porque eles bloqueiam mesmo, né? Eu não sei se no caso da Lilica você tinha peças originais ou foi o painel, você sabe o que foi que levou a essa solicitação de bloqueio da tua conta? Então, assim, de forma mais clara, né, mais objetiva da reprodução especificamente das imagens foram os apliques em PVC, né? Foram os apliques Tá, na mesa que eram dos personagens de forma genuína, né? Onde realmente a certo, gente pegou as imagens e reproduziu e aplicou na decoração, né? Eu tá. acredito que não seja em um grau preocupante, né? Um grau que vai comprometer a parte, por exemplo, de modelagem em doce modelado, em bolo, né? Porque é uma reprodução artesanal. Né? Eu acredito Sim, que eles não devem tanto ter esse critério nesse tipo de produto.
Agora, por exemplo, no meu caso, onde a gente pegou realmente as imagens, né, originais, né, as imagens do personagem, e reproduziu em um material e colocou na decoração, aquilo, para mim, né, na interpretação deles, foi uma forma de reprodução ilegal, né? Então, como você falou, de repente, se tivessem personagens da Lilica licenciados, originais, que eu pudesse ter comprado, bonequinho, a pelúcia, enfim, e tivesse colocado na Uhum, mesa, talvez não tivesse me dado esse problema, né? E talvez uhum, acredito que pelo fato ali do bolo e os docinhos ter a modelagem, acho que talvez isso também não seria tão preocupante, né? Mas o que eu uhum. percebo é a reprodução mesmo. É pegar a Sim. imagem original e reproduzir e utilizar para meios comerciais. Parece que pela lei dos direitos autorais, na verdade, qualquer elemento que caracterize o personagem você não pode utilizar. Por exemplo, Entendi. a Entendi. Mesmo silhueta sendo do Mickey. artesanal. A silhueta do Mickey você não pode utilizar, porque caracteriza o personagem. O que a gente vê é que tem algumas empresas que estão meio que de olhos fechados. A Disney mesmo é uma. Sim, Você não sim. vê um processo, ela licencia, ela tem um plano de licenciamento e tudo mais, mas ela não olha. Mas, por exemplo, a LOL tá super em cima, tem que ficar esperto, né? Uhum. Principalmente com as postagens nas redes sociais. E, de repente, você trabalha a caracterização do seu projeto sem usar a imagem, ou então que nem na LOL usa as bonequinhas de verdade. Se você usar as próprias bonequinhas da LOL, você não precisa ter a imagem da LOL escancarada no painel. Você Sim. caracteriza a decoração sem necessariamente ter que replicar a imagem, né? Sim, tem Enfim, me pediram uma muito para decoradora, citar eu esse até caso tinha aí com visto ela você. aqui na live também, não sei se ela ainda está aqui, acho que é Dani Carla, alguma coisa assim. Ela fez uma festa da Lilica, quando ela ficou sabendo do meu caso da Lilica, ela tinha uma festa agendada da Lilica Ripilica, e aí ela se desesperou. E aí ela me Uhum. chamou no direct, falou, Tina, ela falou, tô desesperada, eu tenho uma festa da Lilica, não sei o que eu faço, porque tô com medo. Ah, tá ali, ó, é Dani Carla. Tá aí que. Uhum. Foi você, né, Dani, que fez a festa da Lilica, né? Foi, né? Só me confirma, às vezes eu tô falando da pessoa errada. E aí ela Uhum. fez a festa da Lilica, só que ela falou assim: ah, eu vou procurar trabalhar de uma forma que, sabe, que não fique escancarado o uso comercial do personagem. Né? Então ela Sim. fez assim, quando a gente olha a decoração dela, ficou linda. Parabéns, Dani. Inclusive, tô aqui te parabenizando. Ficou lindo o projeto dela, mas assim, a gente só sabe que é Lilica porque ela colocou em cima da mesa uma bonequinha da Lilica que tem ali no meio. Entende? Agora, o Sim. projeto, painel, mobiliário, a reprodução, enfim, as coisas, era uma decoração de um tema qualquer, nas cores, na paleta de cores, ela simplesmente inseriu ali no meio a Lilica. Então, talvez Uhum. aí é uma alternativa também de a gente Sim. não fazer os temas comerciais de uma forma tão escancarada, de uma forma tão visual, assim, que fique nitidamente claro em que você está reproduzindo a imagem do personagem ali naquela produção. Né? Talvez a gente Uhum. pode, né? Até porque a gente não tem como, assim como você falou, a gente não tem como não fazer temas comerciais, né? Claro. Ou se a gente tomar essa decisão, a gente vai ter muito menos festa do que a gente faz, né? Porque se Sim. chegarem 10 mães pedindo para fazer festas de LOL, a gente vai ter que fazer as 10 festas de LOL. Né? Se a gente não Sim. fizer, a gente vai ficar sem festa, né? Uhum. Tentar minimizar ou não deixar tão evidenciado assim a reprodução dos personagens, né, no nosso cenário. Uhum. Uhum. Perfeito. Scott, o Instagram vai derrubar a gente em questão. Ah, vocês já estão voltando? Esse Instagram que derruba a gente, né, pessoal? Vamos lá, vamos ver se o Scott entra de novo. Muito bom. Ah lá, já está aqui. Muito bem. Tô aqui. Pronto, voltou. Eu tava falando que ia encerrar e eles derrubam a gente mesmo sem avisar, né? Enfim, mas continua então. Conclui aí o que você estava falando. Não, acho que é isso mesmo, sabe? É só a gente ter cautela, assim, é isso que eu penso, né? Enquanto essa situação continua nesse formato, né, onde a gente não tem uma forma legal, né, de utilizar a imagem desses personagens licenciados, a gente precisa ter cautela, né? E Sim. saber também como mostrar isso nas nossas redes sociais, né? Fazer uma festa do tema não quer dizer que você precisa escancarar nas redes sociais também o uso do personagem, né? Uhum. Então é o que eu tenho procurado fazer,
né? Eu tenho procurado usar mais elementos decorativos, mais elementos, por exemplo, de mobiliário, de balão, sabe, de flor, do que o personagem em si, né? Mas é um posicionamento que eu vou tomar a partir de agora, né? Até porque, assim, é como o pessoal estava comentando antes, é muito claro, assim, a ideia de que, poxa, mas por que isso, né? Se a gente está fazendo tema com aquele personagem, é porque aquele tema é relevante, a gente está fazendo de uma divulgação gratuita, digamos assim, né, do tema, né, o que, poxa, é mais visibilidade para a marca, mas a gente sabe que as empresas não pensam dessa forma, né, eles têm meios legais disso, eles têm empresas, por exemplo, a empresa que fez o bloqueio do meu Instagram, né, que solicitou o bloqueio, é o trademark da Marisol. Então, isso quer dizer que o quê? O que é o trademark? São empresas que gerenciam a marca de outras empresas, né? São empresas especializadas nisso. Então, a gente precisa saber que existe isso. Existem empresas que existem exatamente para isso, para cuidar de como é utilizado a marca ou o nome ou a imagem dos personagens de determinada empresa. Entende? Então, enquanto a gente está nessa situação, a gente para que as pessoas não fiquem vulneráveis também ao que aconteceu comigo, né, a perder uma conta de Instagram de anos, né, que tinha todo o meu portfólio, se proteger, tentar o máximo, assim, ter cautela em como a gente vai expor isso publicamente, né, nas redes sociais. Com certeza. Bom, dentro de tudo isso, teve gente que falou, então eu resolve não postar, né? Na verdade, gente, é difícil você ter essa garantia. Você pode não postar, mas um parceiro seu pode postar, o cliente pode postar e te marcar. Isso pode ir para um Google Images. Então, assim, você hoje, na hora que você colocou isso numa festa e alguém fotografou e postou, você perde totalmente o controle, né? E daí vão atrás de quem fez, de quem criou, mesmo que não esteja nas suas redes sociais, né? Então não dá pra gente falar só não postar? Não, na verdade não. E eu acho que também tem a ver com o posicionamento, com uma forma como você quer ser visto, né? Eu acredito que quando a gente coloca isso para uma mãe, olha, a forma como eu vou trabalhar, eu só vou trabalhar com pelúcias originais, eu vou usar da criatividade para trabalhar esse tema de uma forma diferenciada. Até quando você argumenta esse tipo de coisa, você está se posicionando e você está conseguindo agregar valor do seu trabalho e usando da criatividade para conseguir dar um jeito aí, realizando o sonho de uma mãe, de uma criança, mas sem infringir direitos autorais. Porque essas marcas, elas vivem disso, né? Quem desenhou a Lilica, quem desenhou o Tiger, quem desenhou o Mickey Mouse, vive disso. Vive da rentabilidade que essa imagem, que essa marca traz. E ela tem, de alguma forma, que proteger esse personagem, né? Por mais que a gente use em momentos lindos, felizes, descontraídos e tal, aquilo não é nosso. É de propriedade intelectual de outra pessoa, né? Então, é importante a gente respeitar isso. Vai fazer bem, inclusive, para o nosso trabalho, né? Esse tipo de respeito. E outra coisa também que eu sempre falo aqui, Scott, da gente não depender das redes sociais para o nosso portfólio, para construir a nossa história, porque é um terreno emprestado, né? E que a hora que eles quiserem, eles tiram da gente, hackeiam o nosso perfil, e aí a gente fica sem ter muito o que fazer, ou colocando dinheiro para conseguir tentar recuperar e etc. Então, de repente, ter um site, ter um blog, porque a é gente, nosso, na né? Porque verdade, hoje assim. vive refém, né? Como eu digo, por exemplo, a casa que a gente mora, a gente precisa pagar IPTU, né? A gente nunca é Sim, dono do nosso próprio negócio, né? sim, E sim. a mesma coisa as nossas páginas de Instagram, de Facebook, elas não são nossas, Sim, né? não Os são. donos não somos nós, né? Não. É o próprio Facebook, o próprio Instagram que são os donos. Uhum, Então, nós estamos, né, vulneráveis a que em algum momento possa acontecer isso, né? E quando uhum. aconteceu isso, eu também tive o mesmo pensamento que você falou. O quanto nós somos reféns disso, né? Sim, Em a gente sim. confiar somente nesse tipo de página, né? Ou nesse tipo de veiculação do nosso trabalho. Agora, por Uhum, exemplo, eu perdi, né, a minha página do Instagram. Por sorte, eu compartilhava no Facebook e eu ainda tenho esse material disponível no Facebook. E se eu não uhum. tivesse? O que eu ia E aí? fazer? Eu Sim. tinha em algum outro lugar ou em algum outro
em algum outro formato esse conteúdo, então a gente precisa pensar em outras possibilidades também de a gente ter esse nosso material arquivado, em ter o nosso conteúdo, sabe? Pensar em outras possibilidades. Eu acho que esse é a fala, sabe, disso. E Uhum, não se manter refém, né? E isso de uhum, ser refém não é só em relação às redes sociais, é de várias outras coisas, né? De a gente ser dono do nosso próprio negócio, de a gente tomar as nossas decisões, de a gente saber que nós que vamos determinar o nosso sucesso, né? De tudo que a gente falou aqui, de uhum, crescimento. Então é isso, a gente nunca pode se manter refém a nada. Sempre pense, se o que você tem, o que realmente de fato é seu, o que você é detentor daquele direito, ou se você depende de alguém para aquilo. Inclusive, eu sou uhum, isso como pessoa também, sabe? Eu sou uhum, um tipo de pessoa que eu não gosto de depender muito dos outros. Eu gosto de fazer as uhum, coisas por decisões minhas e coisas que estejam dentro do meu, da minha alçada, sabe? Dentro das minhas uhum. possibilidades de conquista. Perfeito, muito bem. E daí, nesse caso de redes sociais, eu sempre falo, se a gente tem um site ou um blog, nesse caso a Lilica não conseguiria ter tirado o seu site do ar, nem o seu É, blog. Eles teriam que fazer uma solicitação via judicial, formal, porque daí aquele espaço é o seu. É como se a prefeitura viesse até você, né, na sua sim, casa, mas por vias normais e legais, e eles jamais poderiam simplesmente demolir a tua casa, porque é isso que eles sim. fazem com a gente nas redes sociais, né? Então, aí também fica a dica para quem está preocupada com isso. Teve mais gente que falou que perdeu o Facebook, que perdeu o Instagram e tal. Gente, é isso, não dependa das redes sociais e tem um espaço que é seu, que você gerencie, e que essas empresas, elas também vão ter que respeitar o teu espaço antes de fazer qualquer coisa com a tua marca e com a tua história, né? Querido, obrigada, muito Oh, obrigada meu mesmo, sem Deus. palavras para te agradecer pelo seu tempo, pela sua generosidade, pela sua disponibilidade em estar aqui nessa 1 hora e pouco com tanta gente. A primeira live deu quase 400 pessoas passaram pela live para te ouvir. Então, de verdade, agradeço imensamente ter você aqui com a gente hoje, tá bom? Nessa maratona de lives aqui. Obrigada mesmo. Oh, Aí, meu se você quiser falar Deus. alguma coisa, dar alguma dica para quem está começando, enfim, fique à vontade aí. Vivi, em primeiro lugar, eu queria te agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui compartilhando, conversando um pouco com as pessoas. Eu amo fazer live, eu só não faço mais porque eu realmente não consigo, não tenho tempo disponível para isso, mas Uhum, sempre é muito bom compartilhar. E uma coisa que eu aprendi depois que eu comecei a ministrar cursos: quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Né? Então, é, toda vez que eu venho através de curso, de workshop, de palestra ou mesmo de uma live, além de a gente ensinar, a gente também aprende muita coisa, né? sem Então, dúvida. parabéns pela tua iniciativa, né, de fazer essa sequência de lives. Né, nossa, eu fico muito feliz em saber que... E o que é bacana, o que a gente percebe dessa sequência de lives que você está fazendo, é que cada pessoa tem um conteúdo totalmente diferente um do outro para apresentar, né? Assuntos Uhum, diferentes, formas de abordar, pensamentos diferentes, né? Então, a uhum, gente poderia aqui conversar, por exemplo, com 20 decoradores, que os 20 seriam totalmente diferentes, né? com Cada um com seu certeza. posicionamento, com as suas ideias. E obrigado pelo teu carinho, por ter me escolhido para vir aqui conversar com o pessoal. Obrigado vocês todos por todas as mensagens de carinho que vocês têm colocado aqui. E acompanhem, me ajudem aí a compartilhar a minha página nova do Instagram, né? Que é o Scott_Produções. Uhum. Então, peçam para os amiguinhos aí de festa seguir também, acompanhar. E eu, claro, se tu me autorizar, eu queria aqui falar um pouquinho sobre os meus próximos eventos, sobre a minha Fique à agenda agora. vontade. Uhum, Agora, deixa eu só pensar, semana que vem, dia 6 de julho, eu vou participar de um evento, de um evento infantil, é uma feira direcionada a festas, mamães em Balneário Camboriú. É a primeira vez que eu uhum, vou participar de um evento em Balneário Camboriú, que é uma cidade espetacular, que eu amo de paixão, que é aqui em Santa Catarina. uhum, Então, é uma uhum. exposição e aí eu vou participar lá. Então, quem for daqui de Santa Catarina, né, ou de regiões próximas e puder ir até Balneário Camboriú, a gente vai estar lá participando de um evento muito bacana. Uhum. Depois, no dia 13, eu embarco para o Peru. Eu vou fazer a minha primeira viagem internacional dando cursos.
Estou muito Uhum. feliz com essa oportunidade. Eu vou estar ministrando curso em 2 cidades. Dias 15 e 16, eu vou estar ministrando curso em Tacna, que é ao Uhum. sul do Peru. E nos dias Uhum. 18 e 19, eu vou estar em Chiclayo, que é ao norte do Peru. Uhum. Depois, ao final do mês de julho, eu vou ao Rio de Janeiro. O pessoal que está perguntando aqui é do Rio de Janeiro. Eu não tinha divulgado ainda, estou divulgando aqui em primeira mão, aqui na live da Vivi. Dia 30, dia 30 de julho, eu estou indo para o Rio de Janeiro, porque no dia Uhum. 31 eu vou participar do Clube Fest, que vai acontecer lá no Rio de Janeiro, a Uhum. convite deles, mas não vou participar da programação, vou estar só lá presente, participando do evento. E no Tá. dia 1º de agosto, eu e a minha amiga Dulce Galvão, que é da Doce Dia Festas, a Dulce, que é uma pessoa maravilhosa, que eu amo de paixão, inclusive acho que deverias convidar ela para vir participar aqui também. Vou convidar. Nós vamos estar na loja da Vivian Festas, que é uma loja grande que tem de artigo de festas lá na Barra da Tijuca. E a gente vai estar lá a Uhum. convite da Decora Doces. Para quem acompanhou a gente lá na Feira da Becasa, eu e a Dulce fizemos aquele cenário de tucano e de arara lá no estande da Maravilhoso. Decora Doces, que ficou bem Uhum. diferente. Assim, pelo que eu percebi, Uhum. foi uma das mesas mais compartilhadas da feira. Eu fiquei E foi muito mesmo. contente assim com o feedback positivo das pessoas. Uhum. E aí nós vamos estar lá na Vivian Festas para poder montar um cenário, para poder decorar lá a loja. E então tem isso. Tenho Balneário semana que vem, depois eu tenho os cursos no Peru, tenho o Rio de Janeiro. Regina, o Rio de Janeiro é dia 31, eu vou estar no Clube Fest, e dia 1º de agosto na Vivian Festas da Barra da Tijuca. E acho que É, dia 2 de agosto você vai estar em São Paulo, é isso que eu entendi aqui? Dia 2 de agosto eu vou estar em São Paulo, na Mega Artesanal. Eu Com a vou estar Ive. prestigiando isso, vou estar prestigiando minha amiga Ive Larrea, que está comemorando Então 15 anos de carreira. estaremos. Nossa, a Ive é uma querida, eu amo de paixão, e assim, eu não poderia recusar esse convite. Então, voltando do Uhum. Rio de Janeiro, eu já paro Então em nos São Paulo, vou lá ver encontramos. essa linda, ela está aqui, ó. Vou lá Ela tá prestigiar aqui, ela, viu? comemorar Eu esses já 15 tava. anos de sucesso da E Ive, que é que uma grande sucesso, né? profissional. Então, quem quiser encontrar a gente, eu vou estar lá também na Mega Artesanal, lá no dia 2 No lá, dia 2 então comemorando. com certeza a gente vai se encontrar lá no evento da Ive, que eu também estarei presente com o maior prazer para prestigiar esse Oh, momento da carreira dela. E eu ia comentar com você, falar, caramba, você vai. Eu estarei 10 dias em Santa Catarina em julho e você não estará lá, né? Não estará aí, na mentira! verdade. Mas não tem problema, a gente se encontra em São Paulo, então, no dia Oh, meu 2. Deus. E Boa depois do viagem, dia 2 de aproveite agosto, aqui é maravilhoso. Você vai vir para qual é, cidade? eu vou para Joinville. Para Joinville. Eu já dei curso lá em É, Joinville, é uma cidade encantadora, adoro lá. é. E depois da Mega Artesanal em São Paulo, nos dias 6 e 7 eu vou estar em Maceió, lá em Alagoas. Uhum, Também primeira vez que eu vou ministrar curso no Nordeste, estou muito feliz também. A convite do uhum. pessoal da Brincando com Balões. E também 2 dias de curso, sabe? O curso completo, com toda a parte teórica, toda a parte prática, também com montagem de cenário. Ah, deixa eu ver o que o pessoal está perguntando aqui. Bom, Floripa. Não tenho ainda previsão de curso aqui para Floripa. Eu sempre faço geralmente 1 ou 2 vezes por ano. Esse ano eu já Uhum, fiz aqui em abril, então agora provavelmente eu vou fazer só no ano que vem, tá? Em uhum. Floripa eu te recebo. Mouse e balões. Te amo! Gente, Salvador, o pessoal que fala de Salvador, o pessoal me pede muito Salvador. Mas, assim, eu preciso muito que vocês me ajudem a gente organizar um curso aí. Então, assim, de longe a cidade que mais me pedem curso é Salvador. Então, façam um grupinho, criem um grupo no WhatsApp, de repente me chamem no direct, a gente cria um grupo no WhatsApp para a gente viabilizar esse curso aí em Salvador, tá bom? E no Recife também. São as 2 cidades que eu recebo muita solicitação de curso. E tem sido uma Uhum, alegria enorme para mim ministrar os cursos. Eu tenho descoberto um lado muito bacana assim que eu não sabia assim que eu ia gostar tanto. uhum. Eu dou aula há 19 anos, Scott, e eu falo que é uma dádiva, é uma bênção, e eu sou muito grata a isso todos os dias, sabe? Porque é isso, a gente aprende 2 vezes, e quando você é professor formal, digamos assim, né, igual eu, que eu trabalho numa empresa dando aula e tal, eu falo que a gente é pago para aprender, porque na verdade o professor é aquele que aprende primeiro só algumas coisas, mas é na sala de aula que acontece uma troca,
e que a gente produz conhecimento em conjunto. E é o que eu procuro trazer aqui nas lives. Por que eu estou convidando vocês? Que é justamente porque nessa troca de ideias com perfis tão diferentes é que a gente constrói um conhecimento muito diferenciado e que a gente vai agregando cada vez mais valor. Fico feliz que você tenha se encontrado também nessa área de cursos, que é fantástica mesmo. Que a sua agenda esteja cheia e que a gente consiga aí beber um pouco dessa fonte tão rica, não só de conhecimento técnico, mas também de uma pessoa tão incrível, assim como você é. Então, super obrigada mesmo. Esse espaço aqui no Marketing para Festeiras é seu. Quando você quiser contar sobre um projeto novo, divulgar um curso, enfim, fala, Vivi, vamos fazer uma live. E a gente vai estar aqui com o maior carinho, tá bom? Obrigada mesmo. Eu Sucesso que te para você agradeço aí. de novo. E a gente se encontra nos eventos de festas. Obrigada mesmo, gente. E mais uma vez, a minha audiência aqui semanal e agora está sendo diária no mês de final de junho e começo de julho aí. Super obrigada para vocês. Estamos aqui já quase 1h30 batendo esse papo. Amanhã não tem live, excepcionalmente amanhã não tem live. Eu estarei num evento de empreendedorismo feminino. Mas se tiver oportunidade, eu vou fazer algumas aberturas de live lá, só para vocês acompanharem. E na quinta-feira tem live com a Agatha Moraes, que também a gente vai falar de processo criativo e vai ser muito legal. E eu espero vocês. Scott, está convidado a acompanhar aí a maratona de lives. Estou fechando a agenda da semana que vem, que promete, que vai ter muita gente boa aqui, tá bom? Então, obrigada. Que bacana. Boa Parabéns noite. pela iniciativa, viu, Vivi? A gente precisa de pessoas Obrigada. como você no nosso mercado, tá? Que traga Obrigada. informação, porque é o que eu digo. O que você está fazendo é resolver o problema da Maria, aquela que só faz bolo bom, mas que não sabe gerir um negócio, né? Não sabe ser empreendedora. Então, assim, o que você apresenta, o conteúdo que você propõe aqui para nós é o de a gente se profissionalizar, de trazer conhecimento, de que a gente possa entender em que a gente não precisa ou não é necessário somente a gente decorar bem ou fazer bem personalizados, doces. A gente precisa saber como gerir um negócio, a tomar as melhores decisões para o nosso negócio e saber como crescer e chegar ao sucesso que todo mundo almeja. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Tá? Obrigado pelo carinho, obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora. Um beijo no coração de vocês e espero encontrar vocês todos em breve. Amo ir quando eu vou para São Paulo, é assim quando eu tenho algumas das oportunidades assim de poder ter um contato mais próximo com as pessoas que me acompanham, sabe, nas feiras. Então, agora em agosto, depois ali do curso de Maceió, vai ter a AB Casa em agosto, que é dos dias 16 ao dia 20 de agosto. E aí eu vou estar lá novamente, que eu faço parte do time da Celebrar Shopping. Vamos ver o que mais que vai aparecer aí. E gosto muito de receber o carinho de vocês. E, Regina, me procura lá no Clube Fashion Sim, lá no Rio, tá bom? Vou esperar você. Um beijo para todos vocês. Vivi, obrigado. Boa noite, bom descanso. Boa noite. E precisando Amém. de mim, eu sempre estarei aqui. Muito obrigada. Beijo grande. Beijo, gente. Boa noite. Beijo.